Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fial, professor de matemática, raciocínio lógico, galera, e na aula de hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo da álgebra, né? Nós já falamos sobre diversos assuntos da álgebra e hoje vamos falar sobre equação do segundo grau. Galera, tem gente que até treme na base quando se fala em equação de segundo grau. Professor, pelo amor de Deus, aquela equação de Bhaskara ninguém merece. Professor, eu fico me perguntando até hoje, onde que eu vou usar a equação de segundo grau? Galera, existe N lugares para usar. A gente vai comentar um pouco sobre isso na aula também, mas o importante é que é um assunto que pode ser cobrado no seu concurso. Enfim, nós precisamos saber como determinar as raízes de uma equação de segundo grau. E esse é o nosso propósito hoje, beleza? Vem comigo, vamos dar o pontapé inicial. O que nós preparamos para a aulinha de hoje, galera? Ó, nós vamos conceituar a equação de segundo grau, você vai saber identificar uma equação de segundo grau. Vamos falar de dois tipos de equação, quando que ela é completa e quando que ela é incompleta. A partir daí, encontrar o zero ou a raiz dessa equação, nós vamos dizer o que é isso. Vamos também trabalhar a ideia de problemas envolvendo equações do segundo grau, como que se faz a leitura desses dados, dessas informações numa linguagem matemática e, por fim, resolver aí uma bateria de exercícios das mais variadas bancas. Beleza? Tranquilinho? Então vamos lá, começando a falar sobre equação do segundo grau. Galera, equação do segundo grau ou equação quadrática. Primeira observação que eu quero fazer com você, prezado concurseiro. No seu edital, pode ocorrer de aparecer lá equação do segundo grau, como também pode aparecer equação quadrática. Então, em ambos os casos, equação do segundo grau ou equação quadrática, nós vamos usar a mesma forma de resolver. É a mesma coisa, quadrática ou segundo grau. Beleza. Quando que uma equação é quadrática ou do segundo grau? Galera, toda a equação escrita nesse formato. O que caracteriza uma equação de segundo grau é o seguinte: nós vimos no estudo de equação do primeiro grau que equação do primeiro grau é uma sentença matemática expressa por um sinal de igualdade que apresenta uma variável cujo maior expoente dessa variável é 1, por isso do primeiro grau. O que vai acontecer agora na equação do segundo grau? Nós vamos permanecer basicamente com o mesmo conceito, é uma sentença matemática expressa por um sinal de igualdade que apresenta uma variável cujo maior expoente dessa variável é o 2. Então, observem que eu tenho aqui, ó, como variável a letra x. E o maior expoente é o 2, porque aqui aparece só x. É como se fosse 1, x elevado a 1, quando não aparece nada. Mas como eu tenho 2, então o maior expoente é o 2, portanto, ela é do segundo grau. Uma observação: o A, o B e o C são chamados de coeficientes. A letra A, a letra B e a letra C, nesta representação, são chamadas de coeficientes. Coeficientes são valores numéricos. Eu representei por letra, tá? Porque o A, o B e o C pode ser qualquer número real. Pode ser um número positivo, pode ser um número negativo, pode ser um número fracionário, pode ser um número decimal, racional ou irracional. Tranquilo? Beleza. Então, A, B e C são números. Pode ser zero, professor? Pode, com uma observação. O B pode ser zero, o C pode ser zero, mas o A não pode ser zero. Professor, como que eu vou saber quem é o A, quem é o B, quem é o C? Então, esse é o cuidado que eu quero chamar a sua atenção. Observem a equação aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. O A, gente, vai ser o coeficiente, o valor numérico, o número que está junto com o x ao quadrado. O B
é o coeficiente, o valor numérico que está junto com o x. E o c, professor? O c é chamado de termo independente. Não existe nenhuma letra, nenhuma variável associada a ele. Observe, é um número que vai estar sozinho. Tranquilo? Então, eu vou ter um número que está com x ao quadrado, eu vou ter um número que está com x, e eu vou ter um número que não está associado à variável, ok? Então, o a é o que está com x ao quadrado, o b com x e o c é esse cara sozinho. Tranquilo? O b e o c pode ser zero? Pode. Quem não pode ser zero? O a. Professor, por que que o a não pode ser zero? Porque se o a for zero, isso aqui não vai existir. Se isso aqui não existir, a equação deixa de ser do segundo grau. Tranquilo? Por isso, o a não pode ser zero. É o único que não admite zero como coeficiente. Tranquilo? Beleza. Então, nós já sabemos como identificar uma equação do segundo grau. Vou mostrar alguns modelos também, certo? Então, aqui a e b e c são valores reais e o a não pode ser zero. Olha só. X ao quadrado mais 3x menos 5 igual a zero. A primeira coisa que a gente aprende no estudo de uma equação do segundo grau é identificá-la. Depois, como determinar os seus coeficientes. Então, determinar os coeficientes é descobrir o valor do a, do b e do c. O a, eu quero chamar sua atenção porque é muito comum nesse primeiro momento o aluno achar que o a é o primeiro valor que aparece. Não é. O a é o número que está junto com o x ao quadrado. Ele pode vir primeiro, pode estar no meio, pode estar no final. Tá ligado, gente? Então, tomem cuidado, não é o primeiro que aparece. Nesse caso aqui, ele está em primeiro, mas tudo bem, mas coincidência. Então, o x ao quadrado, o número que está junto com o x ao quadrado. Professor, não tem nenhum número. Quando não tiver nenhum número, é porque o número é 1. Então, o a vale 1, o b vale 3, porque está junto com o x, e o c, que é o termo que não tem o x associado a ele, no caso aqui o menos 5. Outra observação é que o sinal acompanha o número. Aqui é 1 positivo, 3 positivo e menos 5. Ok? O C vale menos 5. Vamos ver um outro caso. Menos 5x ao quadrado mais 2x menos 12 igual a zero. O meu A é o que está com o x ao quadrado. No caso aqui, o menos 5. O B é o 2 e o C é o menos 12. Então, está ali. Um outro exemplo. 8x ao quadrado menos 6 igual a zero. Professor, está faltando um aí. Eu tenho que ter 3 termos. Eu só tenho 2. Tem problema? Não, não tem problema. O único problema vai ocorrer se faltar o x ao quadrado, mas ele está aqui. É o único que não pode faltar. Então, 8x ao quadrado menos 6. Observe que, de acordo com esse formato, quem está faltando aqui? Está faltando exatamente o termo b, que é o que vem acompanhado com o x. Ele não tem aqui. Eu tenho o A e depois já vai direto para o C. Se eu não tenho o B, é porque o B vale zero. Tranquilo? Sempre que um termo não aparecer, um coeficiente não aparecer, é porque é zero. Beleza? Então, aqui eu vou ter que o A vale 8, o 8 está acompanhando o x ao quadrado, o C vale menos 6 e o B, que não apareceu, vale zero. Tranquilo? Belezinha? Como que se determina coeficientes? Beleza. Bom, gente, agora a gente vai ver o seguinte. Uma equação do segundo grau, ela pode ser apresentada em 2 formatos. Na sua forma completa ou na sua forma incompleta. Quando que eu tenho a forma completa? Quando eu tiver os 3 coeficientes, A, B e C. Quando os 3 estiverem presentes. Tranquilo? Quando que ela vai estar na forma incompleta? Quando faltar ou o coeficiente B, ou o coeficiente C, ou ambos. Porque quem pode faltar é o B ou o C. O A nunca pode faltar. Se o A faltar, como eu disse no início, a equação deixa de ser do segundo grau. Então, o B pode faltar e o C pode faltar. Na ausência de um deles ou ambos, a equação é tratada como incompleta. Beleza?
Então, é importante a gente entender isso. Faltando B ou C, ela é incompleta. E quando eu tenho os 3, ela é completa. Beleza. Exemplos de equação incompleta. Olha só. Menos x ao quadrado mais 7 igual a 0. Eu tenho aqui uma equação do segundo grau, onde eu tenho o coeficiente a, que no caso aqui é o menos 1. Eu não tenho o coeficiente b, por isso que o b vale 0. E eu tenho o coeficiente c, que é 7. Tá? Uma outra situação. 3x ao quadrado menos 4x igual a 0. É uma equação do segundo grau. Observe, o x está ao quadrado. O a vale 3. O b vale menos 4 e eu não tenho o coeficiente c. Então, nesse caso, o c é 0. Mais um exemplo de equação incompleta. E eu tenho aqui, como terceiro caso, 8x ao quadrado igual a 0. É do segundo grau? Sim, x ao quadrado. Só que eu não tenho o b e não tenho o c. Então, ambos, tanto o b quanto o c, valem 0. Mas é uma equação do segundo grau. Tranquilo? Então, esses 3 formatos que eu apresentei são formatos que representam uma equação do segundo grau incompleta. Beleza. Como que eu resolvo uma equação do segundo grau incompleta? Resolver uma equação é encontrar o valor da variável que satisfaz a igualdade. Se eu tenho que uma equação é igual a 0, eu tenho que, ao resolvê-la, encontrar o valor da variável que faz com que ela seja 0. Esse fazer que a equação seja 0 também é conhecido como raiz da equação. Então, observem a nomenclatura que a banca pode cobrar de você. Ele pode pedir resolver, ele pode pedir dê o conjunto solução, como ele pode pedir também encontre as raízes. Todas essas palavras são formas, fazem referência à mesma coisa, à solução da equação. Ok? São termologias diferentes somente. Aí varia de banca para banca. Tem banca que vai pedir para você resolva, tem banca que vai falar encontre o conjunto solução, tem outra que fala encontre o conjunto verdade e tem outra que vai dizer para você determine a raiz. São linguagens matemáticas fazendo referência à mesma coisa. Então vamos lá. Para resolvermos uma equação do segundo grau, nós vamos realmente encontrar essa raiz. E vai depender da situação. Cada caso é um caso. Cada tipo de equação é um comportamento, certo? E aí a gente precisa se habituar a isso daí. Então, eu vou mostrar os casos, como que nós aplicamos. Primeiro caso, quando b for igual a 0. Ou seja, eu vou ter uma equação do segundo grau, onde eu conheço o coeficiente a e conheço o coeficiente c. E o b não existe, vale 0. Exemplo. X ao quadrado menos 49 igual a 0. Como que eu vou resolver isso aí? Professor, eu quando estudei a equação do segundo grau, usava uma tal de fórmula de Bhaskara. Professor, eu vou ter que usar isso daí? Veja bem, isso que eu acabei de mostrar pode ser resolvido usando essa fórmula de Bhaskara? Pode, gente. Só que não convém. O ideal de nós usarmos a fórmula de Bhaskara é quando nós estivermos uma equação completa. Na equação completa, nós fazemos uso dessa formulazinha. Nas equações incompletas, o ideal é a gente recorrer a outros caminhos, que além de serem mais fáceis, são mais ágeis. Irá nos dar a resposta com mais facilidade, beleza? Então, se faltar o coeficiente b, o comportamento é o seguinte. Isola a variável, no caso o x, e o que não tem o x eu passo para o outro lado. Lembram da equaçãozinha? Toda vez que eu troco um termo de um lado para o outro da igualdade, eu tenho que trocar o sinal. Prevalece essa regra aqui. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado igual. Menos 49 vai para o outro lado, galera, ó, 49. Tranquilo até aqui? Beleza, professor. X ao quadrado igual a 49. Galera, no estudo de equação, eu passei uma série de procedimentos que podem ser adotados.
E eu disse para vocês o seguinte, numa equação você pode proceder qualquer operação matemática. Você pode somar, subtrair, multiplicar, dividir, tirar potência, raiz, enfim. Qualquer operação matemática. Qual é a condição? Tudo que você fizer de um lado da igualdade, você tem que fazer do outro também. Então, se você multiplicar um lado da igualdade por um valor, você tem que multiplicar o outro lado pelo mesmo valor. Procedendo assim, você não altera o resultado final. Tranquilo? Então, você pode somar, você pode subtrair de ambos os lados, multiplicar, dividir e, inclusive, elevar a uma determinada potência ou até mesmo extrair uma raiz, desde que você extraia a raiz de um lado e raiz do outro. Veja bem, como se trata de um x ao quadrado, para eu eliminar uma potência, eu tenho que usar a operação inversa. O inverso da potência é a raiz. Então, se esse x está ao quadrado, para que esse quadrado desapareça, eu tenho que extrair raiz quadrada. Mas eu não posso fazer somente de um lado da igualdade. Eu tenho que fazer de ambos os lados. Então, do outro lado, eu também tiro raiz quadrada. Dessa forma, eu não altero o resultado final. X ao quadrado, raiz quadrada, corta, vai ficar só o x. Raiz quadrada de 49, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 49? 7. Então, x igual a 7, pronto, está resolvido. Tranquilo? Ah, professor, eu aprendi assim, que se o x está ao quadrado, esse quadrado passa por outro lado na forma de raiz. Pode ser assim? Pode, galera. É aquela linguagem informal, muito usada em sala de aula, para facilitar a compreensão. Muitos professores usam essa linguagem. Tecnicamente não é correto, mas levando no sentido de que é mais compreensível, é admissível, ok? Então, essa potência vai para o outro lado na forma de raiz, e a potência vai ser o índice dessa raiz. Como é x elevado a 2, então vai ficar raiz quadrada. Se fosse x elevado a 3, ia ficar raiz cúbica, e assim por diante. Beleza? Então, não tem problema usar essa linguagem. Ok? Belezinha, galera? Então, vamos para frente, ó. Uma outra equação incompleta seria a seguinte, ó. Agora eu não tenho o coeficiente c. Eu tenho a, tenho b e não tenho c. Olha aqui, x ao quadrado menos 4x igual a zero. Como que eu resolvo isso? Isso aqui tem duas formas, gente, de nós resolvermos. Aliás, três formas. Você pode fazer pela equação de Bhaskara, que é mais complexa um pouquinho, dá mais trabalho. Ou você pode usar uma regra de produtos notáveis, ou de fatoração, fatorar esse cara aqui e resolver. Como que eu fatoro? Fatoro assim. Fatoração é a transformação de uma soma em produto. Quando eu tenho uma sentença matemática que apresenta uma soma de valores, eu posso escrever essa sentença como sendo um produto. Essa transformação de soma em produto é chamado de fatoração. A transformação de produto em soma é produto notável. É o inverso, certo? Que são duas operações matemáticas aí que a gente usa. Nesse caso, a gente usa de fatoração. Como eu tenho x aqui, coloca-se o x em evidência. Então, eu tenho x vezes... Agora, eu vou dividir toda a equação por x. X ao quadrado dividido por x dá x. Menos 4x dividido por x, x com x corta, sobra o 4. Igual a zero. Agora, eu tenho assim, eu tenho x vezes x menos 4 igual a zero. Eu fatorei essa sentença. Galera, toda vez que você tem um produto igual a zero, por exemplo, o preto vezes o vermelho igual a zero. Para que isso seja verdadeiro, ou o preto tem que ser zero, ou o vermelho tem que ser zero. Tranquilo? Se preto vezes vermelho é zero, é porque um dos dois é zero, ou ambos são zero. Tranquilo? Então, dessa forma, para resolver isso, é só fazer x
igual a zero, esse cara aqui, e depois x menos 4 igual a zero. Menos 4 passa para o outro lado, 4. Então, eu tenho duas respostas para x. Ou x vale zero, ou x vale 4. Tranquilo? São as duas respostas que fazem com que essa equação seja verdadeira. Então, as raízes é 0 e 4. Tranquilo? Belezinha? Bom, agora tem uma outra forma de fazer isso, que é usando uma regrinha também. Sempre que você tiver uma equação do segundo grau, onde o coeficiente c for igual a zero, você vai usar a seguinte regra. Nós temos que encontrar dois valores, tá? x1 e x2. Professor, por que dois valores? Porque a equação é do segundo grau. Não sei se você se recorda, mas no estudo da equação do primeiro grau, eu deixei claro para vocês que o grau de uma equação determina a quantidade de raízes que essa equação pode ter. Então, se ela é do primeiro grau, ela só tem uma solução, uma raiz. Se ela é do segundo grau, duas. Terceiro grau, três. E assim por diante. Ok? Então, como é uma equação do segundo grau, então eu vou ter aqui duas raízes, que nós vamos chamar de x1 e x2. Bom, quando faltar o coeficiente c, sempre que isso acontecer, o c não veio, é zero. Então, uma das respostas vai ser zero. Sempre. Está aqui, ó. Observe que eu encontrei zero. Tranquilo? A outra resposta, que seria o x2, basta nós fazermos o seguinte. Menos o inverso do coeficiente b dividido pelo coeficiente a. Sempre assim. O inverso do coeficiente b dividido pelo... o oposto do coeficiente b dividido pelo coeficiente a. O oposto, tá? Não o inverso. Desculpa aí. Veja bem. Por que o oposto, professor? Olha só. Eu tenho aqui que x menos 4 é igual a zero. O meu coeficiente b é menos 4. E a resposta que eu encontrei foi 4. Observe que menos 4 e 4 são elementos opostos. Beleza? Dividido pelo coeficiente a. Nesse caso, o a vale 1. Então, por isso que 4 dividido por 1 é 4, não precisou colocar. Mas se fosse um número diferente de 1, eu deveria ter colocado aqui. Mas como não é, fica assim mesmo. Então, ó, menos o coeficiente b, então meu x2 vai ficar assim, ó, menos, esse menos é da formulazinha. Quem é meu b, gente? Meu b é menos 4, ó. Então, vai ficar menos 4 dividido por a. O a vale 1. O número que está com x ao quadrado é 1. Menos com menos, mais 4 dividido por 1, 4. Então, aí, ó, observe que eu encontrei as mesmas respostas, sem precisar fatorar. Então, tem dois caminhos aqui que você pode tomar. Ou você faz a fatoração, depois que você fatorou, você vai pegar o primeiro igual a zero, sempre assim, e aí o que tiver dentro do parênteses igual a zero também resolve. Tá? A segunda situação seria o uso dessa regra prática. Uma resposta é sempre zero e a outra resposta é o oposto do coeficiente b dividido pelo coeficiente a. Então, é só você verificar quem é o b. É 5, então vai ser menos 5. Ah, o b é menos 10, então vai ser mais 10. É o oposto dele, dividido pelo coeficiente a. Aí é só verificar qual é o coeficiente a e dividir, você tem a segunda resposta que você precisa. Porque a primeira, como eu disse, é sempre zero. Beleza? Bom, então está aqui as duas formas de resolver. E a terceira seria usando a fórmula de Bhaskara, que a gente vai falar depois. Beleza até aqui, gente? Tranquilo, né? Bom, uma coisa muito importante para nós entendermos no estudo da equação do segundo grau é a importância de um carinha chamado discriminante. Esse carinha aí, ele nos dá uma série de informações que pode facilitar a solução do exercício. Inclusive, ele pode até nos adiantar se aquela equação tem ou não tem raiz. Não é porque eu tenho uma equação do segundo grau
que obrigatoriamente ela vai ter raízes. Nem toda a equação do segundo grau tem raízes. Raízes, isso falando dentro do conjunto dos números reais, certo? Quando a gente entrar no estudo dos números complexos, que é um assunto que a gente vai ver posteriormente, aí vai ser possível determinar raízes de qualquer equação do segundo grau, certo? Mas dentro do conjunto dos números reais, existem equações do segundo grau que tem raiz e tem equação que não tem raiz. Beleza? Então, esse cara discriminante é ele que vai nos dizer tem raiz, não tem raiz igual, tem raiz diferente. É ele que vai nos dar essa informação. Bom, o discriminante é o nome que nós damos a essa letra. Essa letra aqui, esse triângulozinho, é uma letra grega chamada delta, ok? É uma representação e a matemática tem muito dessas coisas. Ela usa do alfabeto grego, né, das letras do alfabeto grego, para representar algumas equações matemáticas. Então, esse triângulozinho aqui, ele nos diz muita coisa. Ele não é só um triângulo, ele, na verdade, é uma letra do alfabeto grego que representa uma sentença matemática, uma equação, ok? Então, nós vamos usar esse camarada. E essa equação é dada por essa formulazinha. Esse triângulo delta, ele é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Veja bem, b, a e c são os coeficientes da equação do segundo grau. Foi a primeira coisa que nós aprendemos aqui, como encontrar o a, o b e o c. Então, aqui está representado literalmente. Mas na hora de determinarmos, nós vamos substituir o valor do b, o valor do a e o valor do c. O valor do b eu elevo ao quadrado, o valor do a e do c eu multiplico por 4 e depois eu faço essa diferença. O resultado é o que a gente chama de delta ou discriminante. Beleza? Bom, esse cara vai nos dar uma série de informações, como eu disse para vocês. Então, nós podemos ter 3 situações no cálculo desse discriminante. Eu posso calcular um discriminante cujo valor seja menor que zero. Quando eu digo matematicamente que uma coisa é menor que zero, eu estou querendo dizer que ela é negativa. É uma forma, digamos assim, diferente de dizer que algo é negativo. Se algo é menor que zero, é porque esse algo é negativo. Matematicamente falando, qualquer valor menor que zero é negativo. Tranquilo? Então, eu posso ter um discriminante menor que zero, eu posso ter um discriminante igual a zero e eu posso ter um discriminante maior que zero. Dizer que um valor é maior que zero é matematicamente correto dizer que ele é positivo. Tudo aquilo que é maior que zero na matemática é porque é positivo. Tranquilo? Então, se eu quero expressar negativo, eu digo menor que zero. Positivo, maior que zero. Tranquilo? Bom, então vamos ver a primeira situação onde o delta é menor que zero. Se isso acontecer, se ao calcular o valor do delta, nós encontrarmos um valor negativo, nós não teremos raízes dentro do conjunto dos números reais. Delta, não existe raízes que pertençam a R, certo? Não vai existir raízes. Vamos ver um exemplo aqui? X ao quadrado menos 3x mais 5. Quem é meu A aqui, gente? O meu A é o número que está com x ao quadrado, é 1. Meu B, quem é meu B? O menos 3. Quem é o C? O 5. Então, está aqui A, B e C. Quem é meu delta? Meu delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Essa é a fórmula para encontrar o discriminante. Substituindo os valores, eu tenho delta igual a B. Quem é B? Menos 3. Olha só, menos 3 ao quadrado. Professor, por que você colocou entre parênteses? Toda vez que você tiver um valor negativo elevado a uma potência, coloca-se entre parênteses. Menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale 5. Então, eu vou ter aqui o seguinte, ó, discriminante igual
3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Professor, mas é menos. Toda a potência de expoente par, 2, 4, 6, 8, 10, por aí vai, resposta sempre positiva. Então, vai ficar 9, positivo, ok? Menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 5, 20. E 9 menos 20, lembram lá? Regra de números inteiros, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 9 tira 20, dá 11. Sinal do maior, negativo. Então, observem que o meu delta deu negativo. E dentro do conjunto dos números reais, não existe raiz quadrada de número negativo. Beleza? Então, quer dizer que essa equação, ela é do segundo grau, mas ela não possui raízes reais. Beleza? Quando a gente entrar no estudo da função do segundo grau, essa questão de raízes vai ficar mais clara para você. Porque o que é a raiz de uma equação? Só para você ter ideia, porque senão a gente fica falando aqui e você acha, mas o que é isso? Por que tem e por que não tem? A raiz numa equação do segundo grau é exatamente o valor localizado. Quando a gente vai desenhar uma equação do segundo grau no plano cartesiano, no eixo x e no eixo y, o formato, né, o gráfico de uma equação de segundo grau é uma parábola. Então, ela vai fazer alguma coisa desse tipo assim. É claro que, dependendo da equação, ela pode estar para lá, para cá, de cabeça para baixo, beleza. Mas ela faz algo assim. E observem que essa parábola, em 2 pontos, que é esse ponto aqui e esse ponto aqui, ela cortou o eixo x, que eu tenho o eixo x e o eixo y. Então, observe que essa parábola, ela teve uma intersecção com o eixo x nesses 2 pontos. Esses 2 pontos que eu marquei aqui são as raízes. É o x1 e o x2, que são esses valores que a gente calcula. Por isso tem 2 raízes. Tranquilo? Que são exatamente esses pontos. Quando eu digo que uma equação não tem raiz, a equação existe. O gráfico dela existe. Só que a única coisa que vai acontecer é que ela não vai ter intersecção com o eixo x. Ela vai chegar aqui e vai voltar, ou vai fazer isso aqui, ó. Mas ela não vai tocar o eixo x, não terá intersecção com o eixo x. Mas existe a equação, existe o gráfico, beleza? Então, raízes são esses valores aonde a parábola intercepta o eixo x. Tranquilo? Então, tem situações que ela intercepta e tem situações que ela não intercepta. Beleza? Bom, toda vez que eu tiver uma situação dessa, um delta negativo, é uma situação que não vai interceptar. Tranquilo? Bom, já vimos aqui quando o delta for negativo. Como nós estamos estudando o conjunto dos números reais, então, nesse caso, paramos aqui. Você encontrou que o delta é negativo, você não vai dar continuidade. Por quê? Porque não existe raízes reais. Existem raízes imaginárias, mas reais não existe. Como nós estamos dentro do conjunto dos números reais, então a gente para por aí. Resposta: não existe. Discriminante igual a zero. O que acontece quando o discriminante é zero? Quando o discriminante é zero, eu vou ter 2 raízes? Vou ter 2 raízes. Porém, elas serão iguais. Elas terão o mesmo valor. O x1 e o x2 terão o mesmo valor. Mais uma vez, no estudo de função, graficamente, você vai ver como que isso fica. Beleza? Então, eu terei 2 raízes, só que elas terão os mesmos valores. 2 raízes reais e iguais. Ok? Aqui um exemplo. X ao quadrado menos 6x mais 9. Quem é meu A? Meu A vale 1. Quem é meu B? Meu B vale menos 6. Quem é meu C? Meu C vale 9. De acordo com a equaçãozinha, delta é igual. B ao quadrado. O B é menos 6. Então, vai ficar assim, ó. Menos 6 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 9. Então, eu vou ter aqui, ó,
Delta igual 6 ao quadrado, 36. 6 vezes 6, 36. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. 36 tira 36, 0. Pronto, delta igual a 0. Essa é uma situação em que o discriminante vale 0. Quando você encontrar o discriminante 0, você tem uma certeza absoluta. Vai existir raiz? Vai existir raiz. Porém, as duas respostas que você precisa encontrar, que é o x1 e o x2, terão o mesmo valor. Então, nós dizemos matematicamente que são duas raízes reais e iguais. Beleza? Toda vez que meu delta for igual a 0. Por quê, professor? Por que eu estou parando até aqui? Porque vai acontecer, concurseiro, de você estar lá e a banca pedir para você o seguinte. Ele não pede para você encontrar as raízes. Ele te dá uma equação ou um problema e só pergunta quantas raízes vai ter. Ele quer saber se vai ter uma raiz, duas raízes, se elas são as duas iguais, se elas são diferentes, se não existe raiz. Então, perguntas nesse formato, de quantidade de raízes, se é uma, duas, se é igual ou diferente, você não precisa encontrar a raiz, basta encontrar o discriminante, porque a partir dele você já sabe o que vai acontecer. Tranquilo? Beleza. Então, se o discriminante vale 0, eu tenho duas raízes, porém elas serão iguais. Se o discriminante é menor que 0, eu não tenho raiz. E a terceira situação é se o discriminante for maior que 0. Se ele for maior que 0, o que vai acontecer? Eu vou ter duas raízes e elas serão de valores diferentes. Uma raiz, o meu x1 é um valor e o meu x2 é outro valor diferente. Eles não têm valores iguais, tá? Então, duas raízes reais e diferentes. Tranquilo? Vamos ver aqui, ó. Uma situação em que o delta é maior que 0. Aqui eu tenho que meu A vale 1, meu B vale menos 6 e meu C vale 5. Aplicando a formulazinha do discriminante, eu tenho B ao quadrado, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 5. Tranquilo? Agora é só fazer a operação matemática. Eu tenho 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. 36 tira 20, 16. Pronto, está aqui, ó, 16. Observem que o valor do discriminante, que é o delta, ele foi um valor maior que 0, positivo, 16 positivo. Tranquilo? Conclusão, tem duas raízes reais e diferentes. Beleza, professor. Tranquilo. Compreendido. Agora vamos verificar como que nós determinamos uma raiz ou zero de uma equação de segundo grau completa. Agora completa. Para nós encontrarmos a raiz de uma equação de segundo grau incompleta, nós fazemos uso de uma equaçãozinha, que é chamada fórmula de Bhaskara, tá? A gente pode resolver uma equação de segundo grau fazendo uso dessa fórmula, ou então fazendo uso de um macetezinho, que a gente chama de soma e produto, que a gente verifica a soma e produto dos coeficientes e por essa observação, nós conseguimos deduzir quem são as raízes dessa equação. Tranquilo? Nós vamos ver os dois casos aqui. Primeiro, pela forma tradicional, que é usando a fórmula de Bhaskara. Então, eu vou pegar aqui uma equação, x ao quadrado mais 5x mais 6. O objetivo é encontrar o zero ou a raiz. Zero, raiz, mesma coisa. Qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Identificar os coeficientes. Então, eu tenho quem é meu A, quem é meu B, quem é meu C aqui. O A é o número que está com x ao quadrado, o B é o que está com x e o C é o termo independente. Então, eu vou ter aqui que o A é 1, o B é 5 e o C é 6, ok? E o meu C é 6, beleza? A1, B5, C6. Vamos lá. Aí eu tenho, passo 2,
encontrar o discriminante. Então, depois que eu identifiquei os coeficientes, agora eu vou buscar o discriminante, o delta. Vamos usar aquela formulazinha, b ao quadrado menos 4ac. A gente já viu, né, que o b é 5, o a é 1 e o c é 6. Agora é só resolver isso. 5 ao quadrado, 25, 4 vezes 6, 24. 25 tira 24, 1. Valor do discriminante, 1. Beleza, achamos o discriminante. Terceiro passo. Aí, veja bem, quando chega aqui, que eu encontrei o discriminante, o valor dele, como é maior que zero, eu sei que vai existir raízes. E elas são diferentes. Se fosse menor que zero, eu ia parar aqui. Eu ia dizer, a equação não possui raiz real. Pronto. Mas como ele é um valor maior que zero, então existe raiz. E nesse caso vai ser diferente. Mas a proposta aqui é saber as raízes. Então vamos lá. Agora no passo 3, a gente faz uso dessa equação, chamada aí de equação de Bhaskara, conhecida tradicionalmente por vocês. Mas o termo correto de nós usarmos é equação do segundo grau, fórmula da equação do segundo grau, ok? Então eu tenho que, para determinar o valor da raiz, eu vou pegar o menos o coeficiente b, ou seja, o oposto do coeficiente b, mais ou menos, uma hora eu uso mais, outra hora eu uso menos, porque eu tenho duas raízes, x1 e x2. No x1 eu uso o valor positivo, no x2 eu uso o negativo, por isso que é mais e menos. A raiz quadrada do discriminante que eu encontrei e divido tudo isso por 2 vezes o coeficiente a, beleza? Então vamos lá. Então está aqui a equação, eu tenho que o discriminante vale 1, e agora eu vou encontrar essa raiz aqui. Vamos fazer substituindo naquela fórmula. A gente já sabe que o a vale 1, o b vale 5 e o c vale 6. O discriminante é 1. Substituindo na fórmula eu tenho x igual a menos b. Observe, gente, toma muito cuidado que esse menos é da fórmula. Se acaso o coeficiente b fosse negativo, eu teria que representá-lo obrigatoriamente entre parênteses. Obrigatoriamente. Fica ligado nisso, porque menos é da equação. E aqui o 5 é positivo. Então, não precisa colocar entre parênteses se for positivo. Mas acaso seja negativo, você é obrigado a representá-lo entre parênteses. Beleza, menos 5. Aí eu tenho mais e menos. Quem? O discriminante, o delta, que vale 1. Nós já encontramos ele anteriormente. Então, raiz quadrada de 1 dividido por 2 vezes o coeficiente a. Quem é o coeficiente a? 1 também. Beleza, professor. Está aqui, tranquilo até aqui? Então, vamos lá. X igual menos 5 mais ou menos, quanto que vale a raiz quadrada de 1? O que é a raiz quadrada de um termo? Para encontrar a raiz quadrada de um valor, basta eu descobrir qual é o valor que multiplicado por ele mesmo é igual ao valor que eu estou procurando a raiz dele. Raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 são 4. De 9 é 3, porque 3 vezes 3 são 9. De 16 é 4, porque 4 vezes 4 são 16. Tranquilo? Então, determinar a raiz quadrada é encontrar um valor que, multiplicado por ele mesmo, dá o valor procurado. Então, raiz quadrada de 1 é 1 mesmo, porque 1 vezes 1 é 1. Dividido por 2. Beleza? Bom, a partir daqui, eu vou ter 2 caminhos. Por quê, professor? Porque eu tenho aqui mais e menos, mais e menos. Então, nós vamos fazer assim, ó. Primeiro eu vou determinar o x1, depois eu vou determinar o x2. No x1, eu uso o sinal positivo e no x2 eu uso o negativo, porque Meus amigos, inicialmente eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos, mas esse vídeo é um vídeo promocional da La Concurso, é um vídeo para você se deparar aqui com o nosso site. Se você quiser assistir o final desse vídeo, se você quiser assistir o PDF, quer fazer o curso completo, ponto a ponto do edital, super atualizado, enxuto,
eu convido você a se matricular no nosso curso, tem um link aqui embaixo, o investimento apenas R$ 119,90. Para de reclamar aí que eu cortei o vídeo, cara, vai lá, tira o escorpião do bolso. Ah, não tenho, mentira, não acredito nisso, R$ 119,90, esse curso fabuloso aqui da Lá Concursos, o melhor custo-benefício do mercado, ali você vai encontrar, tá certo? Todo o conhecimento necessário e suficiente para você ser aprovado no concurso da Guarda Civil. Só depende de você. E ainda, você tem ainda a nossa metodologia do Personal Coach, que é o estudo e regime de metas. Bacana? Vamos lá, vem estudar com a gente aqui na Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.